E aí, meus queridos, como estamos? Tudo certo? Tudo belezinha? Então, vocês sabem aí que fiquei doente, né? Mas não poderia deixar vocês na mão aí nessa semaninha pré-UFSC. Então, decidi gravar aí pra vocês uma revisãozinha pra UFSC. E vamos dar então? Então, bora lá. Seguinte, então, primeira coisa aí. Esses é a porcentagem aí, do que cai em matemática na UFSC, o que já caiu em matemática aí na UFSC durante esses anos que se passaram desde que começou a ser somatória, tá? Então aí o que mais cai disparado é matemática básica, depois vem análise combinatória, funções, trigonometria, assim por diante. Belezinha? Que mais? Aí eu fiz um gráficozinho também em pizza, só para vocês enxergarem melhor, mas é isso aí. Bom, informações sobre a prova primeiramente, tá? Sobre a primeira prova. Primeira prova vocês farão 40 questões somatórias, 12 são de língua portuguesa, 8 da segunda língua que vocês escolheram, 10 de matemática, 10 de biologia e 2 discursivas. Coloquei um asterisco ali em matemática e biologia porque podem aparecer abertas, tá? Matemática geralmente aparece uma que é aberta, tá? Nas outras matérias eu não sei como é que funciona, mas matemática geralmente aparece uma aberta aí pra gente fazer. E 2 discursivas. Lembra que a aberta e a discursiva são coisas diferentes. Lembra que a aberta, quando tu resolve ela, tu vai chegar em um número inteiro, por exemplo, 10. Aí tu vai ter que ir lá no gabarito colocar a somatória cujo número é 10, tá? É uma questão somatória, só que ela é aberta porque é um número inteiro e aí esse número inteiro você vai colocar a somatória que resulta nele. Por exemplo, 10 tu assinalaria lá o 2 e o 8, beleza? Aí as discursivas é diferente. Discursiva tu vai ter que escrever bonitinho, tá? Por favor, sejam organizados, tá? Muito importante sobre a discursiva. Sejam organizados. Por exemplo, também, tu vai lá e coloca o X, ele quer saber a idade da pessoa. Aí tu vai lá e resolve a continha lá, colocando o X. Informa o que é esse X, tá? Seja X a idade do Rafael. Diz antes lá o que é isso, depois tu resolve a conta bonitinha, e aí tem solução, lembra de colocar o conjunto solução também, tá? Então escrevam bonitinho, sejam organizados, não vai puxando flecha para um lado, flecha para o outro. Escrevam bonitinho, tá? Por favor, sejam organizados. O cara lá tá corrigindo várias provas e ele tem que entender o mais fácil possível aí a tua resolução, tá? Então sejam organizados, por favor. Que mais? No segundo dia também são 40 questões somatórias, 7 de história, 7 de geografia, 2 de filosofia, 2 de sociologia, 2 interdisciplinares que são uma mistura aí dessas matérias de humanas aí, tá? 10 de física, 10 de química e a redação, tá? A redação do segundo dia também. Lembra que os asteriscos ali significam que pode aparecer abertas, tá? Uma dica que eu dou, que eu lembrei agora também, só voltando ali no slide anterior, é vocês fazerem a discursiva primeiro, tá? As discursivas elas valem 5 pontos cada uma, e depois que vocês fizerem essa discursiva, elas vão para aberta. Procurem as abertas aí na prova de vocês, que elas valem um ponto inteiro, né? Então pensa, cara, a quantidade de alunos que eu vi não passando por tipo 0,25, 0,4, tipo, por um item. Foram vários alunos, tá? Então imagina 5 pontos de uma questão discursiva. Então procurem fazer a discursiva primeiro, as discursivas, procurar as abertas também, que valem um ponto, valem bastante, e aí depois vocês partem aí para somatórios, tá? É isso aí, então vamos... Eu vi também no Instagram ali da UFSC algumas recomendações, tá? Então não custa trazer as informações para vocês. As recomendações que eles deram, uma das recomendações era imprimir o comprovante, tá? Conhecer o local antes, né? Não vai, a UFSC ali é um campus bem grande, e aí se tu chegar em cima do laço, tu pode se perder ali e perder a prova, né? Então procura antes aí no Google, se puder ir no local, ver onde que é, com antecedência é melhor, tá? Para evitar transtornos. Vi que também é obrigatório o uso de máscara durante a prova, é importante levar o documento com foto, também importante para a UFSC ali, tem que levar o comprovante de vacinação, tá? Não esqueça. Ou o teste negativo de no máximo 72 horas antes. Alimentos tem que levar com embalagem transparente e garrafa de água também com embalagem transparente. Eles falaram que não vai ter bebedouro, então tem que levar garrafa de água, tá? Então lembra de tirar ali o rótulo das embalagens e levar as comidas num saco transparente aí, tá? Que mais?
Tempo médio de prova, a gente fez a conta aí, dá uns 5 minutos e 30 segundos por questão, e tu pensa, pô, é bom, dá um tempo tranquilo, né? Os vestibulares geralmente é 3 minutos, só que não, tá? Cada item tu tem 1 minuto e 6 segundos, porque é aproximadamente 5 questões aí, 5 itens por cada questão. Então, matemática, cara, fazer cada questão em 1 minuto e 6 segundos, se tu for realmente tentar fazer, vai ser difícil tu conseguir fazer nesse tempo, tá? Então eu vou te ensinar algumas estratégias agora, que a gente já conversou aí durante o ano, pra gente tentar resolver o mais rápido possível, tá? Tem várias questões que só de tu ler tu consegue afirmar que é falso ou verdadeiro, tá? Geralmente tu consegue afirmar que é falso, né? Lembra de, não, os que tu assinam lá, só as que tu tem certeza, né? Ah, professor, não tenho certeza nenhuma. Aí ferrou. Beleza? Mas assinala só as que tem certeza aí. E vamos lá. Que mais? Não esquece, tem uns 20 minutos aí para transcrever pro gabarito, tá? E aí vamos para matemática de verdade agora. Então trouxe várias questõezinhas aí pra gente ver que a gente consegue fazer rapidinho algumas. Também trouxe outras que são um pouco mais demoradas, mas pra gente relembrar um pouquinho do conteúdo, tá? Primeira questãozinha, essa daí, n quadrado menos 1 sobre n mais 1 é igual a n menos 1 para todo número inteiro n. Aí se tu lembrar lá da minha aula, ou lembrar da aula dos outros professores aí que vocês tiveram, n quadrado menos 1 ele é uma diferença de dois quadrados. Tu pode escrever ele como produto da soma pela diferença, e aí tu vê n mais 1 em cima, n mais 1 embaixo, tu simplifica, isso resulta em n mais 1, aí tu vai lá, assinala verdadeiro, e aí tu erra a questão, que tu nem precisava ter feito nada, tá? Porque olha só, para todo número inteiro n, para todo número inteiro, a gente tem uma fração ali. Lembra que uma fração é uma divisão, eu não posso dividir por zero. Então aquele n mais 1 ali, ele precisa ser diferente de zero, ou seja, o n precisa ser diferente de menos 1. E se o n precisa ser diferente de menos 1 e menos 1 é um número inteiro, então isso daí não serve para todo número inteiro n, né? Então esse item seria o item falso, tá? Fake news aí. Então era uma questão que nem precisava fazer nada. E aí a gente precisa ficar ligado nisso, tá? Várias questõezinhas, várias, tem esse rolê aí de para todo. Só que olha as restrições, tá? Procurem restrições. Antes de mais nada, antes de resolver a questão. Mais uma questãozinha da UFSC. Se A e B, óbvio da UFSC, né? A gente tá vendo a revisão da UFSC. Se A e B pertencem aos reais com B diferente de zero. Aí tu pensa, pô, o cara lembrou da restrição, né? Não posso dividir por zero. Show de bola. Aí tu lembra lá das aulinhas, lembra que raiz de A sobre B é igual a raiz de A sobre raiz de B. É verdade, né? Essa propriedade verdadeira. Só que tem um problema. Ele está falando que o A e B são quaisquer números reais. Números reais, importante. E aí se tu dividir o raiz de menos 4 sobre menos 1, menos 4 sobre menos 1 é 4, raiz de 4 é 2. Só que aí se tu fizer raiz de menos 4 sobre raiz de menos 1, isso vai ser raiz de menos 4 sobre raiz de menos 1, e isso é imaginário, né? Não é um número real, então isso não seria verdade para os números reais, então isso é falso, tá? Se fosse positivos, aí seria verdadeiro, tá? Aí sim, o item seria verdadeiro, tem que ficar ligado sempre na condição de existência, tá? Mais uma questãozinha da UFSC, o conjunto de solução da equação, blá blá blá, no conjunto dos reais é S igual a 7 e menos 2. Só ele está dizendo que o 7 e o menos 2 são soluções. Então tu vai lá e testa o 7 e o menos 2. Tu não precisa levar o quadrado dos dois lados, abrir com o trinômio quadrado perfeito, encontrar as raízes usando Bhaskara ou sobreproduto. Cara, até demorar um tempo gigante. Lembra que a UFSC tu tem 1 minuto para fazer cada item. Então tu pode pegar o 7 e testar, o menos 2 e testar. Só que se tu testar o menos 2, concorda comigo que a raiz quadrada de um cara nunca vai resultar num número negativo? O x ele falou que é menos 2. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Tem como a raiz quadrada de um cara ser um número negativo? Não. O item já nasceu falso, tu não precisa fazer conta nenhuma. Beleza? Então tem vários itens assim que vocês precisam ficar ligados, precisam ficar atentos, tá? Tem um professor ali no lugar que eu trabalho, ele resolveu a UFSC só com esses itens que tu já nasce falso, sabe? E ele conseguiu tirar 7 só resolvendo essas questões que já nascem falsas desde o início, assim. E aí e pensa, a média da UFSC é 2. Então só resolvendo esses itens que já nascem falso, tu consegue tirar 7
e a média entre as pessoas que passam, né, os vestibulares é 4. Então pensa, te dá 7, tu já está muito acima da média e só resolvendo dessa forma, tá? Pensa que tu vai poupar muito tempo na tua prova aí da UFSC, tá? E depois, lógico, que se tu tiver tempo, tu volta aí nas questões que são um pouquinho mais demoradas, né? Mais uma questãozinha da UFSC, raiz quadrada de um cara quadrado igual a ele mesmo para todo x real. Lembra que é falso, né? Já conversamos sobre isso. Raiz quadrada de um cara quadrado, ele é módulo desse número. Por exemplo, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 9. Raiz de 9 é 3. Então, ele é sempre positivo. Raiz quadrada de um cara quadrado é sempre o módulo desse número, tá? Então, não esqueçam disso. Outra coisa importante também é que a raiz quadrada, o quadrado da raiz quadrada de um cara é sempre o próprio número, porque ele já satisfaz a condição de existência da raiz quadrada de x, que, ou seja, o x tem que ser positivo ali, beleza? Ele já satisfaz isso, então esse item seria, naquela forma seria verdadeiro, tá? Que mais? Então, várias questõezinhas aí que dá pra fazer só olhando, em 5 segundos dá pra fazer, e aí tu vai ter mais tempo aí pra fazer uma próxima questão, né? Mais uma questãozinha. Se a soma de 4 números primos distintos é igual a 145, então o menor deles é 3. E aí pensa comigo, os números primos só tem um que é par, o resto é tudo ímpar, concorda comigo? Vamos pensar que fosse tudo ímpar. Bom, se fosse tudo ímpar, ímpar mais ímpar, pensa aí, 3 mais 3 dá 6. Ímpar mais ímpar é par. Mas eu sei que ímpar mais ímpar é par. Se eu somar o par com par, 2 mais 4, por exemplo, isso dá 6. Par com par, a soma vai dar par. 145 é um número par? Não, né? Então não dá para ser tudo ímpar. Pensa comigo agora se tivesse um número par aí no meio, tá? Bom, par mais ímpar vai dar ímpar. Por exemplo, 2 mais 1 é 3. Ímpar mais ímpar, pensa aí, 3 mais 5 é 8. É par. Ímpar mais par, 3 mais 5, 3 mais 4, por exemplo, dá 7, que é ímpar. Ou seja, para resultar em um número ímpar, a gente precisa de um número par aí no meio. Ou seja, o único número primo que é par é o número 2. Então, o menor deles, esses números aí, tem que ser 2. Então, esse item, ele seria um item falso. Belezinha? Então, é isso aí. Vamos lá, vamos para uma próxima. Mais uma questãozinha da UFSC. Óbvio. Para reduzir os preços de todos os produtos da loja em 23%, o gerente dessa loja deve multiplicar o preço de cada produto por um fator. E ele diz que esse fator é 0,23. Vamos relembrar algumas coisas? Olha só. Aumento de descontos percentuais. Vamos lá. Dá um aumento de 20%, por quanto que eu tenho que multiplicar? Vocês lembram? Eu pego 100%, que é o inicial, e somo com 20%. Isso vai me resultar 120%. Lembra que 120% é 120 sobre 100. E se tu dividir isso, vai dar 1,2. Agora, se eu quero dar um desconto de 20%, eu pego o inicial, que é o 100%, e subtraio 20%. Isso resulta em 80%, que é 80 sobre 100, que é 0,8. Então, aumentar 20%, multiplica por 1,2. Dá um desconto de 20%, multiplica por 0,8. E aí, então, trouxe já essa tabelinha aí nas aulas, né? Mas vamos lembrar elas, então, só para ver se vocês estão ligados. Aí vocês vão respondendo em casa sozinhos, tá? Vamos lá. Dá um aumento de 40%. Multiplico por quanto? 1,4. Pensando no que eu falei agora. Dá uma redução de 40%. 100% menos 40 dá 60. Então, eu multiplico por 0,6. 40% de algo é multiplicar por 0,4. Aumento de 60%. 100% mais 60 vai dar 1,6. 160% é 1,6, né? Reduzir 60% de algo, dar desconto de 60% é multiplicar por 0,4. Se eu quero calcular 60% de algo, aí eu multiplico por 0,6. Aumento de 78%, multiplica por 1,78. Reduzir 78% de algo, dar um desconto de 78% de algo, estou falando devagar para vocês pensarem, isso vai dar 0,22. Se eu quero 78% de algo, multiplico por 0,78. Beleza? Aumentar 100%, pensa comigo, 100% mais 100% dá 200%, então eu multiplico por 2. Reduzir 100%, se eu não quero pagar nada, eu vou multiplicar por 0. Se eu quero calcular 100% de algo, eu multiplico por 1. Aumento de 150%, eu multiplico por, pensa comigo, 100 mais 150 dá 250, eu multiplico por 2,5.
reduzir 150% de algo. Existe? Não, né? O maior desconto que eu posso te dar é de 100%. Então, não existe uma redução de 150%. Se eu quero calcular 150% de algo, aí sim eu multiplico por 1,5. Aumento de 375%. Pense comigo, 100% mais 375, 475%, que é 4,75. Reduzir 375%, não existe, né? A maior redução vai ser de 100%. E se eu quero calcular 375% de algo, multiplico por 3,75. Então vamos voltar para a questãozinha da UFSC. Olha só, para reduzir os preços do produto de uma loja em 23%, eu quero dar um desconto de 23%, eu multiplico por 0,3? Não, né? Eu pego 100% menos 23%, que vai dar 77%, e aí então eu multiplico por 0,77 e não 0,23. Então o item estaria falso, beleza? Tranquilinho? Vamos para uma próxima. Essa daí caiu na UFSC desse ano, tá? 2022 aí na metade do ano. Mais uma questãozinha que dá para fazer rapidinho, tá? Para quaisquer x, y e z pertencentes aos reais, valem as propriedades do cancelamento da adição e da multiplicação. Então, olha só. Ou seja, x mais z é igual a y mais z. Então, o x tem que ser igual a y. Isso é verdade para qualquer x, y e z na adição, tá? Porque o que a gente faz dos dois lados é subtrair z dos dois lados. E aí, realmente, o x ele vai ser igual a y. Já na multiplicação, quando eu tenho x vezes z igual a y vezes z, aí a gente encontra aqui x igual a y, o que a gente faz é dividir por z dos dois lados. Só que tem um problema. Lembra que quando eu divido, eu não posso dividir por zero, beleza? Então, o z ele precisa ser não nulo, beleza? Então, para essa propriedade ser verdadeira, o z ele não poderia ser zero, porque eu não posso dividir por zero, beleza? Então, mais um item que já nasceu falso, beleza? Então fiquem ligados aí, mais um item que dava para fazer rapidinho aí, beleza? O que mais? Aí vamos para umas questõezinhas aí que precisa fazer um pouquinho mais de conta, tá? Vamos lá. Considere a operação A operado B, aí a UFSC inventou uma operação, tá? Tipo, mais a gente sabe o que é, vezes a gente sabe o que é, mas a UFSC inventou uma operação dela. A operação A operado B, tá? Eu vou falar operado, tá? Então, A operado com B resulta em A mais B mais 2 vezes AB. Então, essa é a operação que a UFSC inventou. E aí ele pede o conjunto de solução dessa equação aí. 1 operado com 3, aí a resposta vocês vão operar com x, isso tem que dar 220. E aí ele pergunta se essa solução é 22. Lógico que vocês poderiam fazer 1 operado com 3, depois fazer 1 operado com x e encontrar quem que é o valor de x. Só que é o que está te falando, o x é 22. O que você pode fazer? Testar o 22. É muito mais fácil testar o 22. Sai bem mais rápido, tá? Então eu vou fazer o 1 operado com 3 ali, ó. 1 operado com 3. Olha só, olha o que a UFSC falou. A operado com B é A mais B mais 2 vezes AB. Então 1 operado com 3 vai ser 1 mais 3 mais 2 vezes 1 vezes 3, tá? 1 mais 3 vai ser 4, 2 vezes 1 vezes 3 vai dar 6, 4 mais 6 vai ser 10. E aí eu vou pegar esse 10 e operar com o x agora. Só que a UFSC te falou, o x é 22. Aí tu vai lá e resolve isso, né? Substitui lá na equaçãozinha que ele te deu. Ele te diz que 10 operado com 22 vai ser 10 mais 22, mais 2 vezes 10 vezes 22. 10 mais 22 vai dar 32, 2 vezes 22 dá 44, vezes 10 dá 440. 440 mais 32 dá 472. Ele falou que dá 220, então o item vai ser falso, beleza? Então, poderia substituir por x ali, mas pensa, ficar uma conta bem maior, né? Então, a UFSC é isso, tu pode ir lá e testar o resultado. Ele está te afirmando que o x é 22. Então, testa. Se o x for 22, vê se isso vai dar certo, tá? Que mais? Aí, agora vamos relembrar um pouquinho as propriedades aí de potenciação, tá? E de radiação também. Então, se A é esse trambolho, B é aquele outro trambolho, C é igual a aquele outro cara, e ele pede B sobre A vezes C, ele diz que dá 2 na 8. Aí a gente vai lá e testa, tá? Primeiro vamos encontrar quem que é o valor de A. Bom, ali no meio a gente tem 2 vezes raiz cúbica de 2. Lembra que raiz cúbica de 2, a gente pode escrever ele como 2 elevado a 1/3? Propriedade de radiação, né? Lembra que está no Sol, vai para a sombra, que está na sombra, vai para o Sol.
Outra propriedade, produto de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, ali quando não aparece nada no 2, é porque ele está elevado a 1. E 1 mais 1/3 vai dar 4/3, beleza? Pela mesma propriedade que a gente viu ali do raiz cúbica de 2, a gente tem uma raiz quadrada de 2 elevado a 4/3. Tirar a raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a 1/2. E potência de potência é só multiplicar os expoentes. Então, vou multiplicar 4/3 vezes 1/2 vezes 3. Isso vai ficar 12/6. Se tu dividir 12 por 6, vai dar 2. Beleza? Então, a gente encontrou que o A é 2 elevado a 2. Vamos encontrar o B? O B é um pouquinho mais fácil, tá? Lembra que quando não tem o parênteses, quando tinha o parênteses antes, a gente multiplicou o expoente. Mas quando não tem o parênteses, o que a gente faz é calcular a potência, tá? 2 ao cubo é 8, então o B ele é 2 elevado a 8. O C, o 8, vocês concordam comigo que é 2 ao cubo? E a gente viu, potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, multiplicando ali vai ficar menos 6/3. Menos 6/3 é menos 2. Então a gente encontrou que o C é 2 a menos 2. Agora é só substituir lá na expressãozinha que ele deu, que é B dividido por A vezes C. Bom, o B a gente encontrou que é 2 na 8. O A é 2 na 2 e o C é 2 na menos 2. Produto de potência de mesma base, ali no denominador, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então pensa, 2 menos 2 dá 0. E divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, tá? 8 menos 0 vai dar 8, então isso resulta em 2 na 8. O item é verdadeiro. Massa? Tranquilinho? Relembraram as propriedades de potenciação? São várias, né? Que mais? Vamos para polinômios agora, tá? Mais uma questãozinha que tinha vários itens que dava para fazer rapidinho, só olhando aí o gráfico do polinômio. Olha só. Considere o gráfico abaixo da função polinomial p de grau 3, com coeficientes reais, para julgar os itens a seguir. E aí vamos lá. O itemzinho era o seguinte: uma das raízes do polinômio é 4. Olha só, é só olhar as raízes. Uma raiz é o menos 1, outra raiz é o 2, outra raiz é o 3. Precisava fazer alguma coisa? Nada, é só olhar para o gráfico. Então, item falso, né? Uma das raízes não é. Outra que dava para fazer rapidinho. O polinômio P assume o valor 2 para exatamente 3 valores de x. Olha só, eu não sei aonde que está o 2, mas está por aqui, concorda comigo? Aí eu preciso encontrar os valores de x para que isso aconteça. Bom, tem um valor de x para que o polinômio seja 2, tem outro valor e tem outro valor. Esses são os valores. Precisa encontrar quem são os valores? Não precisa encontrar. Ele diz que são 3 valores, a gente achou que são 3 valores. O item seria verdadeiro, não precisa fazer conta nenhuma, tá? Então a gente quer tentar encontrar o polinômio, substituir ali o P por 2 e aí encontrar os valores X. Não quer saber quem são os valores. Ele quer saber se tem 3 valores. E tem. Então não precisa encontrar. Precisa só ver que o item seria verdadeiro. Agora esse daqui é um pouquinho diferente. Olha só. O ponto 1 e 8/3 pertence ao gráfico. Bom, aí eu preciso encontrar o polinômio, tá? Aí o tempo que tu poupou antes, tu vai demorar um pouquinho mais nesse, tá? Bom, lembra que qualquer polinômio eu posso escrever ele na forma fatorada dessa forma? P de x igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3. Esse daqui porque era de terceiro grau, por isso que ele foi até o x menos x3. Se fosse de quarto grau, teria o x menos x4. De quinto grau, x menos x5. De segundo grau, ia até o x menos x2. Beleza? Então, a função quadrática tu pode escrever da forma fatorada dessa forma também. Se tu tiver essa raiz, isso é bem mais fácil. Beleza? E aí, as raízes a gente tem, vou substituir ali, ó. Uma raiz é o menos 1, então vai ficar x mais 1. Outra raiz é o 2, então vai ficar x menos 2. E outra raiz é o 3, então vai ficar x menos 3. Só falta encontrar o A para encontrar quem é meu polinômio. E aí eu vou substituir o outro ponto. O outro ponto que ele me deu é esse cara aqui, ó. Quando x vale 0, o y vale 4. Aí substitui lá. Quando x vale 0, o y vale 4. Menos 3 vezes menos 2 vai dar 6 positivo. Tá multiplicando, tu vai dividir. E aí tu encontra que o A ele é 2/3. E aí tu tem o teu polinômio. E aí ele diz o seguinte. O ponto 1 e 8/3 pertencem ao gráfico de P. O que tu vai fazer? Vai substituir o x por 1 e ver se o y dá 8/3. No lugar do x eu troquei por 1 e vou ver se dá 8/3. 1 mais 1 deu 2, 1 menos 2 deu menos 1 e 1 menos 3 deu menos 2. Agora tu vai multiplicar. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2, 2 vezes 2 vai dar 4 e 4 vezes 2 vai dar 8. Então esse cara deu 8/3. O item seria
verdadeiro, tá? Então, o tempo que tu poupou nas anteriores, tu demora um pouquinho mais nesse, mas ainda é uma questão que dá para resolver aí tranquilinho, tá? Que mais? Vamos relembrar algumas coisinhas, tá? Então, tinha uma questãozinha da UFSC que me dizia o seguinte: toda função ímpar é uma função injetora. Professor, eu não lembro o que é função ímpar nem função injetora. Aí fico preocupado que a UFSC está chegando. Mas vamos relembrar, olha só. Vamos lá. Bom, para uma função separ, lembra que para a função separ, o f de x é igual a f de menos x. Ou seja, domínios opostos e imagens iguais. Beleza? Aí vamos relembrar um gráfico de uma função quadrática aí. Função quadrática é uma função par, tá? Olha só, quando x é 2, o y é 4. Só que quando x é menos 2, o y é 4 também. Então, domínios opostos, imagens iguais. Mais uma, agora uma ímpar. Lembra que ela é ímpar se f de x é igual a menos f de menos x. Ou seja, domínios opostos, imagens opostas. Peguei a x ao cubo, tá? O gráfico da x ao cubo vai ser esse daí. Ó, quando x é 1, o y é 1. Quando x é menos 1, o y é menos 1. Quando x é 2, o y é 8. Quando x é menos 2, o y é menos 8. Imagens opostas, domínios opostos, imagens opostas. Então, isso que é uma função par e uma função ímpar. Lembra também que a função par ela é simétrica em relação ao eixo y, né? Pode rebater uma vez, ó, par. Então, pensa ali no x quadrado. Rebate, caiu em cima, é uma função par. Já a função ímpar, ela é simétrica em relação à origem, tá? Aí tem rebater em relação ao eixo y e rebater em relação ao eixo x. Então ficaria impar, beleza? Se tu rebate duas vezes, tu vê que cai exatamente em cima. Então o segundo gráfico ele é uma função ímpar, tá? Só que eu também contei para vocês... antes de mais nada, vamos relembrar o que é uma função injetora. Uma função injetora, domínios diferentes, imagens diferentes. Ou seja, se tu olhar ali para x ao cubo, ele realmente é uma função injetora. Quando x é 1, o y é 1. Quando x é 2, o y é 8. Domínios diferentes está dando imagens diferentes. X menos 1, y menos 1. X menos 2, y menos 8. E assim por diante. Domínios diferentes, imagens diferentes. A x ao cubo está dando uma função injetora. Já x quadrado não, né? Olha só, quando x é 1, o y é 1. Quando x é menos 1, o y é 1. Domínios diferentes, dando imagens iguais. Essa x quadrado não seria uma função injetora, por exemplo. Beleza? Função sobre injetora é quando o contradomínio é igual à imagem. Aí a gente tem que ver quem que é o contradomínio e ver quem que é a imagem da nossa função. A imagem da x quadrado aqui, por exemplo, vai de 0 até o mais infinito. Então, se a questão te dissesse que o contradomínio vai de 0 até o mais infinito, essa função seria uma função sobre injetora, tá? Aí depende do que a questão está te dando. E lembra que para ser bijetora ela precisa ser os dois, tá? Precisa ser injetora e sobre-injetora ao mesmo tempo. Belezinha? E lembra também que quando eu quero encontrar uma função inversa, ela precisa ser bijetora, tá? Então é isso aí. Vamos lá. Mas lembra que eu contei para vocês também que uma função seno, lembra quando eu estou sem ninguém? Quando eu estou sem ninguém, ela é ímpar, né? E a cosseno, quando eu estou com alguém, é uma função par. E aí está desenhado uma função seno aí pra gente, tá? Só que repara o seguinte, tá vendo que os domínios, quando são opostos, eles estão dando imagens opostas? Olha só, quando o x ele é π sobre 2, o y ele é 1. Só que quando o x é menos π sobre 2, o y está dando menos 1. Quando o x ele é π, esse não vale. Quando o x é 3π sobre 2, o y é menos 1. E quando x é menos 3π sobre 2, o y é 1. Ou seja, domínios opostos, imagens opostas, ela é uma função ímpar. Beleza? E aí, então isso era só para falar que era uma função ímpar. Só que, ela é uma função injetora? Não, né? Tem vários valores aqui em x que estão dando o mesmo valor em y. Por exemplo, quando x é π sobre 2, o y vale 1. Quando x é menos 3π sobre 2, o y é 1. Domínios diferentes estão dando imagens iguais. Então, não vai ser uma função injetora. O item aí estaria falso. Beleza? Então, é isso aí. O que mais? Deixa eu tomar um golinho de água. Aí já vamos para a próxima. Mais uma aí. Se f de reais
indo para A até mais infinito, definida por f de x igual a x² menos 4x mais 9, é uma função sobrejetora, então A é igual a 5. Então lá, lembra que o primeiro carinha ali antes da flechinha, ele é quem? Ele é o nosso domínio, isso aí. E o carinha depois da flechinha, ele é o carinha que é o contradomínio. Para ser sobrejetor, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Numa função quadrática, lembra que uma função quadrática é um gráfico, uma parábola. Nesse caso, seria uma parábola côncava para cima, porque o A é positivo. E aí, se eu quero ver a imagem dela, eu vou olhar o y do vértice, e isso vai ir até o mais infinito. Esse seria a imagem de uma função quadrática, beleza? Com A positivo, né? Se o A fosse negativo, ele viria do menos infinito até o y do vértice, tá? Ou seja, a minha imagem vai do y do vértice até o mais infinito. E a imagem aqui, desculpa, na área imagem que está o contradomínio, ele vai de A até mais infinito. E eu preciso que o contradomínio seja igual à imagem, então eu preciso que o A seja igual ao y do vértice. Antes de a gente encontrar o y do vértice, vamos relembrar algumas coisinhas? Olha só. Lembra que o x do vértice ele é menos b sobre 2a. Tem outra forma, e o y do vértice ele é menos delta sobre 4a. Mas tem outra forma de encontrar o x do vértice também. Eu posso pegar as raízes e tirar a média. Lembra que ele está bem no meio entre as raízes, né? Então o x do vértice pode tirar a média entre as duas. O x do vértice ele pode tirar a média entre as duas raízes. E outra forma de encontrar o y do vértice também é calculando o f do x do vértice, tá? Eu gosto de encontrar o y do vértice usando o f do x do vértice. Eu acho um pouquinho mais fácil do que descobrir o delta e depois dividir por 4a, tá? Lembra que o delta é b² menos 4ac. E o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, eu acho mais fácil encontrar o x do vértice e depois calcular o f do x do vértice para encontrar o y do vértice, beleza? Então, olha só. X do vértice, ele é menos b sobre 2a. O b, ele é menos 4. Então, vai ficar 4 dividido por 2 vezes a. O a é 1, então vai ficar 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2. Viu como é fácil encontrar o x do vértice? E aí, agora eu quero calcular o f do x do vértice. Então, eu vou calcular o f de 2. Aonde tem x, eu vou colocar 2. Vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais 9. 4 vezes 2 dá 8, né? Então vai ficar, e 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar 4 menos 8 mais 9. Isso deu 5. Esse item aí seria o item verdadeiro, tá? Então descobrimos que o A, que é o y do vértice, é 5. Por isso que o item é verdadeiro. O que mais? Não era para ter aparecido tudo isso ainda. Era para ter aparecido aos poucos. Mas vamos lá então. Questãozinha da UFSC sobre domínio, tá? O domínio da função f é igual a 1 sobre raiz de 5 menos módulo x menos 3 é intervalo de a até b, e ele pede a soma de a com b é 6. Vamos lá, lembra que domínio é ver o que não pode acontecer. Bom, eu não posso dividir por zero. Dentro da raiz pode ser zero. Só que como eu não posso dividir por zero, eu preciso que aquele 5 menos o módulo de x menos 3 ele seja estritamente positivo. Lembra que dentro da raiz tem que ser positivo, né? Ele poderia ser zero, só que eu não posso ser zero porque eu não posso dividir por zero, tá? Então pensa comigo. 5, e duas coisas podem acontecer com o módulo, né? Ou o módulo é ele mesmo, ou o módulo ele é o oposto. Se ele for ele mesmo, vai ficar x menos 3. Se ele for o oposto, vai ficar menos x mais 3. E aí vamos lá. Lembra que o sinal, o menos ali fora do parênteses, ele troca o sinal de quem está dentro do parênteses. Então vai ficar 5 menos x mais 3, maior que 0. 5 mais 3 dá 8. Aí tu subtrai em ambos os lados. E aí tu chega que menos x tem que ser menos 8. Tem que ser maior que menos 8. Só que aí a gente precisa multiplicar por menos 1 em ambos os lados da igualdade. Lembra que inverte aí a nossa desigualdade, né? Era menos x maior que menos 8, ficou x menor que 8, beleza? E o outro ali, o menos ele também vai trocar o sinal de quem está dentro do parênteses, só que menos menos x vai ficar mais x e menos mais 3 vai ficar menos 3. 5 menos 3 vai dar 2, aí tu subtrai 2 em ambos os lados, tu encontra que o x tem que ser maior que menos 2. Se o x tem que ser maior que menos 2 e menor que 8, o x tem que estar entre menos 2 e 8, concorda comigo? Então o intervalo vai de menos 2 até 8. Se tu somar ali o a com o b, somar menos 2 com 8, isso vai dar 6. O item seria verdadeiro, beleza? O que mais? Vamos lá, fazer vários, tá? Mais uma questãozinha de função aí. Se f de 1 até o mais infinito, indo
até 1 até o mais infinito, definida por f de x igual a x² menos 2x mais 2, admite inversa. Ele falou que admite inversa. E ele quer que a gente calcule quem que é o f a menos 1 de 5. Ele quer a inversa quando x vale 5. Ele disse que isso vai dar 3. Aí vamos lá. Bom, encontrar a inversa, lembra que a gente troca o x por y, o y por x e isola o y, para te encontrar a inversa. Só que eu não quero encontrar a inversa, eu quero encontrar o valor da inversa, o valor de y, quando o x vale 5. Então, no lugar do x eu vou trocar por 5 e encontrar o valor de y. Só isso, beleza? Tu não precisa encontrar a inversa para depois encontrar a função. Só substitui o x por 5 e aí vamos à luta. Esse 5 aí que está somando a gente pode subtrair e a gente fica com y² menos 2y menos 3. Bom, vou fazer soma e produto, a soma tem que dar 2 e o produto tem que dar menos 3. Lembra que a soma é menos b sobre a e o produto ele é c sobre a. Então a soma tem que dar 2 e o produto tem que dar menos 3. A gente encontra dois valores, 3 e menos 1. Se vocês repararem, a soma dá 2 e o produto dá menos 3, né? Só que olha lá para o início da função. Ele diz que o meu domínio vai de 1 até mais infinito e o meu contradomínio vai de 1 até mais infinito. Então, se ele vai de 1 até mais infinito, ele não pode ser menos 1, concorda comigo? Ou seja, o y ele tem que ser igual a 3, e aí o menos 1 ali ele não serve, né? Então o item seria verdadeiro. Massa? Show! Mais uma, vamos para trigo. Sabendo que seno de x é 3/5 e cosseno de y igual a 5 sobre 13, com o x entre 0 e π sobre 2 e o y entre 3π sobre 2 e 2π, então cosseno de x mais y é 64 sobre 65. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou relembrar com vocês. O seno, lembra que ele é igual ao eixo y, né? Ele é positivo do 0 para cima e negativo do 0 para baixo. Então positivo ali em cima e negativo ali embaixo, beleza? Lembra que o seno, ele é o sem sono, é o que está em pezinho, né? O cosseno, ele está com sono, é o carinha que está deitadinho ali, né? E ele é igual ao sinal do x. Daqui para frente ele é positivo, ó, efeitos milionários, e ali para trás ele vai ser negativo, beleza? Então, não esqueçam do sinal do seno e do cosseno. O seno está sem sono, tem pezinho, o cosseno está com sono, está deitadinho, tá? Que mais? Vamos relembrar também cosseno de x mais y. Lembra que é o cossa, cossa, senta, senta? Famoso. Vamos relembrar também o do seno. Lembra seno de a mais b? É o minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Seno a, cosseno b, cosseno a. Coisa importante, sinal tá errado aí. Deixa eu arrumar. Aí. Arrumei. Deixa eu voltar aqui. Ao vivo. Vamos lá. Então, arrumei. Lembra que o sinal do seno ele é igual e o sinal do cosseno é o contrário, tá? Se fosse seno de x menos y, ia ficar seno x cosseno y menos seno y cosseno x. E o do cosseno é o contrário. Então vai ficar cosseno de x mais y, cossa, cossa, menos senta, senta. Se fosse menos, ia ficar mais, beleza? Lembra da tangente? Eu não coloquei aqui, mas a tangente de a mais b é aquele macete do cagão. Tangente no A, tangente no B, tangente no A, tangente no B. Beleza? Não esqueçam também da tangente, tá? Mas vamos lá, vamos resolver a questãozinha então, tá? Primeira coisa. Cosseno de x mais y é o cossa, cossa, senta, senta. O cosseno, o sinal do cosseno é o contrário, né? Show de bola. Só que aí, pra gente encontrar a solução, eu preciso encontrar quem que é o cosseno de x, que ele não me deu, e eu preciso encontrar quem que é o seno de y que ele não me deu também. Então vamos lá, olha só, primeira coisa, vamos usar o seno de x ali. Lembra que o seno ele é cateto oposto sobre a hipotenusa, lembra do seu cator? Então, ó, seno cateto oposto sobre a hipotenusa, então eu sei que é 3/5. Bom, é um treino retorno, então é o 3, 4, 5, beleza? Então a gente consegue encontrar o cosseno. O cosseno de x ele vai ser 4/5. Show de bola? Vamos pro próximo, ali usando o y agora. Lembra que o cosseno ele é o k, é o adjacente sobre a hipotenusa. Então o adjacente é 5, a hipotenusa é 13. Se vocês lembrarem, ele também é um termo pitagórico famosinho, que é o 5, 12, 13. Ah, professor, não vou lembrar. Faz o pitch que vai dar certo, tá? 13 ao quadrado é igual a z ao quadrado mais 5 ao quadrado. Aí tu encontra que aquele cara vai ser 12.
E aí agora como eu quero o seno, lembra que o seno ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ele vai ser 12 sobre 13. Só que agora vamos para os sinais, tá? Importante. Aqui, o x está no primeiro quadrante. Lembra que no primeiro quadrante os dois eram positivos? Então o cosseno de x é 4/5 realmente. Já o y está no quarto quadrante, tá? No quarto quadrante o cosseno ele é positivo, já o seno ele é negativo, né? Então eu vou ter que trocar o sinal do seno ali, beleza? Agora que eu sei todo mundo, eu vou lá e volto para o cossacota senta e substituo todas as informações que a gente tem. Cosseno de x a gente encontrou que é 4/5, o cosseno de y a questão me deu que é 5 sobre 3. Seno de x a questão me deu que é 3/5, o seno de y eu encontrei que é menos 12 sobre 13. E aí agora é só fazer a multiplicaçãozinha, tá? 4 vezes 5 vai dar 20, 5 vezes 13 dá 65. Menos com menos na multiplicação vai dar mais, 3 vezes 12 deu 36 e 5 vezes 3 deu 65. Somando os dois ali, vai dar 56 sobre 65. O item então seria falso, belezinha? Então relembramos algumas coisinhas importantes aí de trigo. E acho que essa última questãozinha que eu queria fazer com vocês para a gente relembrar todas as nossas propriedades aí de faturação, tá? Vamos lá. Então olha só lendo ali a questãozinha, guardados as condições de existência, determine o valor numérico dessa expressão quando x é 343. Então tu não vai substituir o x por 343 agora, né? Tu vai tentar simplificar um pouquinho essa fração. Repare que ele diz que está satisfeita todas as condições de existência, então a gente precisa encontrar quem que é essa solução, simplificando um pouquinho essas coisas. Vamos à luta então. No nosso primeiro parênteses lá em cima, 51x na quarta y mais 51xy na quarta. O que a gente tem aí? A gente tem um fator comum. Quem que é o fator comum? 51xy. Fator comum que eu faço? Coloco em evidência. Exatamente. Então, o fator comum coloco em evidência. Nesse segundo parênteses aí, não tem nenhum cara que é comum a todos. Então, o que a gente faz é agrupar. Lembra? No primeiro grupinho ali, o mx menos 2m, a gente tem um fator comum, que é o m, a gente vai colocar o fator comum em evidência. No segundo grupinho, que é o nx menos 2n, tem o fator comum, que é o n, que a gente vai colocar em evidência também. Tranquilinho? Próximo parênteses, x² menos 4, a gente tem uma diferença de 2 quadrados. Uma diferença de 2 quadrados, eu escrevo o produto da soma pela diferença. Vamos lá, primeiro parênteses de baixo, a gente tem um fator comum que é o x. Fator comum eu coloco em evidência, vai ficar daquela forma ali, x vezes x² menos 4x mais 4. Próximo parênteses, a gente tem um fator comum. Quem que é o fator comum aí? É o 17 e o y. Fator comum eu coloco em evidência, 17y vai ficar multiplicando m mais y. Próximo parênteses não tem nada para fazer, tá? Então só copia ele aí. E o último ali, a gente tem um fator comum que é o 69. 69 tu coloca em evidência. Só relembrando ali, esse cara aqui não tem nada, porque ele não é um trinômio quadrado perfeito. Tu pode pensar nisso, só que para ser um trinômio quadrado perfeito teria que ser menos 2xy ali, tá? Por isso que não tem nada para fazer. Aí vamos à luta. Bom, partezinha de cima, o 51xy não tem nada para fazer, vou copiar ele. Já o x ao cubo mais y ao cubo, ele é uma soma de cubos. Lembra que uma soma de cubos é um parênteses menor e um parênteses maior? Se o primeiro sinal é menos ali, ó, x ao cubo mais y ao cubo. Então, no parênteses menor vai ser mais, no menor, né? No parênteses maior vai ser mais, desculpa, de novo, voltando. Se é uma soma de cubos, se é mais ali, parênteses menor vai ser mais, parênteses maior vai ser menos e o último é sempre mais. Se fosse uma diferença de cubos, parênteses menor seria menos, parênteses maior mais e sempre mais. Beleza? Então vamos lá. Então, parênteses menor é mais, depois menos, depois sempre mais. E aí lembra que vem xy, depois o x², depois o produto x vezes y e o último é o y ao quadrado. Show de bola. Próximo parênteses ali. A gente tem o fator comum, que é o x menos 2, a gente vai colocar em evidência. O x menos 2 está multiplicando o m mais e. Show? E o último parênteses ali, os últimos dois ali não tem nada para fazer, só copia ele. Aí vamos para baixo. Esse cara aqui, se vocês repararem, ele é um trinômio quadrado
trinômio quadrado Rafael, isso mesmo, trinômio quadrado perfeito. E aí a gente pode escrever esse cara como x menos 2 ao quadrado, lembra? Primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro e o segundo, mais o segundo ao quadrado, isso mesmo. Aí o resto não tem nada para fazer, só copia, tá? E aí a gente vai agora se inspirar naquele professor lá e cortar tudo, tá? Vamos lá, aqui ó. Já aqui ó, tome 51 com 17 vai dar 3, concorda comigo? E aqui ó, já aqui ó, tome x. E aqui ó, tome y. X mais y em cima, x mais y embaixo, tchau. Que mais? X quadrado menos xy mais y quadrado em cima e embaixo, tchau. Que mais? X menos 2 vezes x menos 2 é x menos 2 ao quadrado. E tem o x menos 2 ao quadrado embaixo, dá pra cortar também. M mais n com m mais n dá pra simplificar. Tem mais um cara que dá pra simplificar aí, ó, que é o 3 e o 69. 69 dividido por 3 vai dar 23. E aí o que sobrou? Sobrou em cima um x mais 2 e embaixo um 23. Só que a questão disse que o x era 343. Agora sim, substitui. Se o x é 343, vai ficar 345 sobre 23. Quando fizer essa divisão aí, vai dar 15. E aí acabou a questão. Essa questão é uma questão aberta, tá? Então aí tu teria que assinalar para a sominha da 15. Para a sominha da 15 seria o 8, o 4, o 2 e 1. 8, 4, 2 e 1. Beleza? Então é isso que a gente tinha para hoje. É isso aí então. Valeu, povo. Qualquer dúvida, me mandem uma mensagem por qualquer lugar aí, que é nóis, tá? Valeu, falou, boa prova pra vocês. Até mais.